Muito bem, então eu creio assim que o nosso objetivo, eu creio que é das estruturas da igreja, uma das colunas mais importantes da fé apostólica é a verdade em Cristo Jesus, né? O Senhor Jesus, ele é a principal pedra da esquina e, e Paulo, ele fala no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz assim: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento sobre a casa de Deus, vem outro e edifica sobre ele. Mas vê cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento senão o que já está posto, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele também disse que aquele que edificar a casa sobre pau, madeira, feno, né, pedra, prata, ouro, é o dia da prova de fogo, né, que vai provar a obra de cada um. Se for de madeira ou feno, com certeza isso será muito parativo e não permanecerá, né? Então, portanto, a principal edificação da igreja de Cristo Senhor Jesus é a pedra principal da esquina, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que nós batemos bastante nessa tecla com a relação ao batismo em nome do Senhor Jesus. Ainda que eu acho que o importante também, não necessariamente o batismo, mas o arrependimento, né? Porque o evangelho se começa se pregando arrependimento, né? Como João Batista, ele iniciou a sua pregação ali antes de Cristo, né? E ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os nossos pecados. Então, houve ali uma luz para que as pessoas pudessem se achegar a Deus através desse ato batismal, simbolicamente, mas muito importante para um ligamento entre Deus e o homem. Mas eu dizia assim: eu vos batizo com água, mas após mim vem outro que é maior que eu, o qual eu não sou digno de desatar as apagas dos seus pés. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus já estava profetizado, né? A sua vinda, e quando ele veio, ele assumiu o ministério e continuou pregando arrependimento, e depois, consequentemente, seus apóstolos também continuaram pregando arrependimento e a remissão dos pecados pelo seu nome. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele aparece aos seus discípulos, aparece aos 11, né? Porque ali já existia, já tinha sido morto Judas, então eu via só os 11 mesmo ali, quando o Senhor Jesus aparece e dá as últimas instruções aos seus apóstolos, e ele diz assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, como até os confins da terra. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, que fala que ele abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as escrituras sagradas. Então, o Senhor Jesus primeiro fez um tratado, vamos dizer assim, ele tratou primeiro do que se tem na mente das pessoas, dos seus apóstolos. Então ele fundamentou primeiro a sua igreja em uma verdade, em um conhecimento, em uma estrutura especial que é Jesus Cristo. Por isso que quando os apóstolos estavam no dia de Pentecostes, e em termos de 120 pessoas estavam ali reunidos em um mesmo lugar, de repente veio do céu um vento venente, impetuoso, né, que encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, o qual pousava sobre cada um deles, e, e, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e falavam em língua conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ou seja, até mesmo as línguas que eles falavam era conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então o Senhor Jesus também disse, né, em outros textos, mas eu creio que no capítulo 13 de João, ali o versículo 16, 13, né? 16, 13, ele fala: eu tenho muito que vou dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que vos tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, esse seria o objetivo principal do Espírito derramado no dia do Pentecostes, guiar aqueles discípulos do Senhor Jesus em toda a verdade. O Espírito Santo da verdade não tem um propósito de guiar as pessoas em uma meia verdade ou apenas uma gota dessa verdade. A verdade ela tem que ser por inteira, né? E por isso ali naquele dia agregava-se ali de início da igreja 120 discípulos de Jesus, incluindo homens e mulheres, quando ali havia a festa, uma reunião, né, uma união de todos os povos que se reunia naquela região ali, né? E aconteceu então o dia do Pentecostes, o início da igreja primitiva, a igreja fundamentada pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, o qual Jesus Cristo é a principal pedra de edificação e a cabeça do corpo da igreja.